Olá, boa tarde. Meu nome é Gerson Domiciano, sou graduando do curso de Engenharia Mecânica da Unicesumar. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Projeto e Confiabilidade de Vasos de Pressão tipo autoclave hospitalar, com um tema em dimensionamento analítico, enquadramento na NR13 e proposta de plano de manutenção centrado na confiabilidade. Este meu trabalho está sobre a orientação do professor Fábio Augusto Gentilin e esse estudo desenvolve uma abordagem metodológica integrada aplicável à engenharia clínica e à gestão de ativos de saúde, focando em equipamentos críticos operados na central de material e esterilização, mais conhecido nos ramos hospitalares como CME. Este projeto dimensiona as autoclaves hospitalares que operam sob regimes térmicos e mecânicos severos na CME, com ciclos repetitivos que alternam vácuo, pressão na ordem de 0,25 megapascals e temperaturas entre 134 a 121 graus Celsius. Este ambiente operacional dinâmico submete a estrutura metálica e esforços constantes de fadiga térmica e mecânica, além de processos de corrosão localizados causados pela condensação de vapor de água saturada. Falhas em sistema dessa natureza configuram riscos catastróficos de explosão e despressurização violenta, ameaçando diretamente a integridade física de pacientes e operadores, o que justifica o desenvolvimento desse nosso estudo. Para sustentar nossa argumentação técnica deste projeto, apoiamos-nos inicialmente em Traut e Dias, que defende o desenvolvimento de um texto científico que deve conter a fundamentação teórica e os propósitos conceituais necessários para estabelecer o elo com o problema prático estudado. No caso da autoclave, essa base conceitual transita entre as leis termodinâmicas dos fluidos e o comportamento mecânico dos materiais submetidos a esforços conjugados. O entendimento profundo dessa interação teórica impede falhas graves de interpretação na fase de projeto e garante a previsibilidade do ativo quando este equipamento, que é a autoclave, entrar em serviço hospitalar. Aprofundando-se na dinâmica dos fluidos, o funcionamento básico do equipamento é fundamental nos principais descritos por Smith, Vanis e Abbott. Os autores mencionam que o vapor d'água saturado atua transferindo calor latente de condensação de forma rápida para a carga. Conforme mencionado a literatura de Smith e seus colaboradores, caso ocorram flutuações bruscas nessa propriedade física, a eficiência biológica do processo é severamente comprometida e a estrutura metálica dos vasos passa a sofrer gradientes de temperaturas prejudiciais, tornando-se a compreensão termodinâmica o primeiro passo obrigatório para o dimensionamento mecânico. À medida que a pressão interna se eleva, o casco cilíndrico e os tampos passam a sofrer tensões mecânicas severas. Para resistir a esses esforços sem sofrer deformação plástica, o dimensionamento foi conduzido pelas diretrizes da ASME, seção 8, divisão 1. A norma estabelece formulações matemáticas que limitam a tensão atuante à tensão admissível do material na temperatura de projeto, assegurando que a estrutura permaneça em regime elástico estável durante toda a vida útil. A especificação do aço inox AISI 316L baseia-se exatamente na chancela normativa, devido à sua elevada tensão de escoamento associada à excelente resistência à corrosão por pits em ambientes saturados. O monitoramento dessa estrutura exige o entendimento das diretrizes de segurança aplicadas em território nacional através da norma regulamentadora NR13 do Ministério do Trabalho e Emprego. A legislação federal determinou o estabelecimento de categorias de risco com base no volume e na pressão do fluido, funcionando como um instrumento legal que dita o rigor, a periodicidade das inspeções obrigatórias. Essa regulamentação visa conter potencial destrutivo da energia acumulada no vapor, delegando ao engenheiro a responsabilidade de manter o prontuário atualizado do ativo e atuando de forma preventiva na redução de acidentes de trabalho.
Complementando a segurança normativa, a engenharia de manutenção fornece as ferramentas de gestão para garantir a confiabilidade desse sistema. Conforme mencionado por John Mumbrey, as aplicações da manutenção centrada na confiabilidade exigem a identificação sistemática de todos os modos de falha e seus respectivos efeitos sobre as funções do ativo. Sob a ótica de Mumbrey, a falha estrutural é frequentemente precedida por desvios funcionais e perda estrutural real verificada em campo. Ao classificar cada desvio com suporte de ensaio não destrutivo, o plano de manutenção estrutural deixa de ser um checklist genérico e passa a atuar como uma extensão lógica das verdades matemáticas obtidas no dimensionamento analítico. Dando início ao nosso percurso metodológico, a pesquisa caracteriza essencialmente como um estudo descritivo e explicativo, conduzido por meio de uma abordagem mista, combinando a modelagem quantitativa matemática à análise qualitativa de risco. O caráter descritivo fundamenta-se detalhadamente rigoroso das variedades metalúrgicas e termodinâmicas do equipamento, enquanto a vertente explicativa visa identificar as causas exatas dos fenômenos de degradação mecânica para correlacioná-los com as ações preventivas em campo. A técnica de coleta de dados estruturou-se a partir de um levantamento documental focado em normas de fabricação internacional e regulamentações jurídicas nacionais de segurança, estabelecendo uma trajetória científica sólida para o projeto. O desenvolvimento completo do trabalho operou de maneira cronológica através de um fluxo dividido em 4 etapas interdependentes lógicas, dispensando simulações numéricas complexas. A primeira fase consistiu na fundamentação conceitual do sistema fluido-mecânico para o levantamento de parâmetros operacionais padrão. A segunda etapa concentrou-se em equacionamento analítico e na solução matemática das espessuras necessárias para o casco e para os tampos da autoclave. Na sequência, a terceira etapa submeteu esses resultados numéricos aos critérios de classificação da legislação federal de segurança do trabalho para determinar o potencial de risco e os prazos das inspeções. Por fim, a quarta fase sistematizou as conclusões físicas e legais de forma qualitativa para a modelagem final do plano de gerenciamento de ativos hospitalares. O tratamento de dados coletados ocorreu de forma estritamente quantitativa na etapa do dimensionamento de cascas finas, migrando para uma abordagem qualitativa na modelagem da engenharia de manutenção através do método FMA, defendido por John Mumbrey, para o levantamento de literatura da revisão bibliográfica. A pesquisa realizou consultas rigorosas em bases científicas indexadas de alta relevância, utilizando como plataformas de busca como Google Scholar, o portal de periódicos da CAPES e a biblioteca eletrônica Cielo, adotando um filtro temporal para a seleção de artigos, dissertações e teses publicados predominante entre os anos 2015 e 2024, priorizando os estudos validados por pares que abordassem a fadiga termomecânica em ligas auteníticas e confiabilidade de ativos aplicados na engenharia clínica. Os resultados obtidos a partir do modelo analítico apontaram para espessuras mínimas estruturais de 0,768 mm para o casco e 1,358 mm para o tampo, incorporando uma sobreespessura de corrosão de 1 mm para fins de segurança química, adequando o projeto às disponibilidades do mercado metalúrgico. Estabeleceu-se a seleção de chapas comerciais de aço inoxidável AIS e 316L, com espessuras de 2 mm e 3 mm, respectivamente. Esses resultados respondem ao problema de pesquisa, demonstrando que o desenvolvimento analítico atende às margens de segurança. Lembrando que o tampo torisférico concentra maiores níveis de tensão mecânica em sua região curva e transição, o que valida matematicamente a necessidade de uma parede estrutural significativa mais expressa do que a do costado linear. Na classificação legal, multiplicando-se a pressão máxima pelo volume interno da câmara, obteve-se um índice de energia acumulada de 62,5 kPa por metro cúbico.
De acordo com as diretrizes da NR13, o vapor d'água enquadrou-se como um fluido de classe C, o que classificou a autoclave como um vaso de categoria B, gerando a obrigação de realizar inspeções a cada 24 meses. Para a manutenção, utilizou-se a metodologia qualitativa FMA para estruturar o plano preventivo, definindo que os ensaios de ultrassom e líquido penetrante monitorassem o desgaste das juntas soldadas, dos anéis de vedações, dos purgadores e da válvula de segurança. Validando as premissas desse estudo, o modelo matemático desenvolvido concedeu com total êxito as diretrizes geométricas do vaso de pressão hospitalar. O rigor analítico chancelado pelas equações do código ASME, seção 8, comprovou a viabilidade física de projetar com segurança espessuras estruturais de 0,778 mm para o costado e 1,358 mm para o tampo, as quais foram devidamente elevadas comercialmente para 2 e 3 chapas ou chapas nominais de aço inox da AISI 316L. Esse mencionamento preciso forneceu o embasamento técnico necessário para a classificação jurídica do ativo sob as regras da norma NR13, que enquadrou estritamente o equipamento como vaso de classe C e categoria V, estabelecendo de forma mandatória e imperativa a obrigação legal de executar inspeções formais de segurança a cada 24 meses. Por fim, a amarração física entre a mecânica e as ações práticas de engenharia clínica deu-se pela configuração da matriz da qualitativa FMA. Correlação direta transformou as espessuras de cálculo iniciais nos limites estritos de descarte mecânico, obrigatórios nos hospitais, fixando um uso estratégico de ensaios não destrutivos de ultrassom e líquido penetrante para conter forma preventiva os mecanismos de fadiga térmica e corrosão localizadas por PITs. A configuração proposta nesse trabalho oferece a solução robusta para mitigar o gargalo de saúde pública brasileira que frequentemente carece de uma cultura legislativa integrada e depende de intervenções corretivas tardias. E conclui-se que, corroborado as premissas de Monbray e Teles, que a máxima segurança ocupacional e a evidência biológica na esterilização hospitalar caminham juntas através do controle analítico e dissociável da integridade física do equipamento. Finalizo minha apresentação expressando meus maiores sinceros agradecimentos aos membros da banca, ao meu professor Fábio Augusto Gentilin. Esse é o meu trabalho, espero que tenham gostado.